Como é que vocês fazem para reter melhor o conhecimento da leitura? Porque isso é uma coisa que as pessoas reclamam muito. Ah, eu leio, não consigo absorver. Eu leio, não compreendo. Eu leio, não consigo guardar. Vocês têm algum macete? Anota, bloco, drogas, alguma coisa assim? Como é que faz? Então, tem muita gente que é isso. O cara fica, não consigo memorizar. Amigo, você não precisa memorizar livro nenhum. Você não precisa memorizar os livros. Geralmente parte. Não, isso é um ponto até que entra no gancho que eu ia fazer em seguida. Primeiro que vocês são muito mais regrados com rotina de leitura do que eu. O Bruno não tem Eu não rotina. tenho essa rigidez de tempo ou horário. Só que acontece um negócio curioso comigo. Quando eu quero procrastinar alguma coisa, tem que fazer pega 1000 coisas livro, né, importantes. amor? Eu falo, tá bom, deixa eu ler um pouco. E fico lendo pra procrastinar, entendeu? Então, muitas vezes, em dias assim, agora mudou a rotina por conta da sociedade, né, que é muito recente, mas eu pegava livro pra ler assim, tem que pagar as contas, mas não vence hoje. Eu pego um livro, vou ler um livro antes. Aí ficava lendo. O dia inteiro lendo, parando só pra olhar o Instagram. Aí tem dias que eu não leio nada, outros dias que eu leio muito. Só que eu tenho essa mesma coisa do Caio, porque o pessoal até fala, como que você consegue guardar tudo que você lê? E eles não entendem que eu não guardo tudo que eu leio, né? Eu só falo do que eu guardei, então parece que eu guardo tudo, mas eu esqueci um monte de coisa. Só que pra tentar realmente revisitar aquilo que o livro passou, eu leio os livros que eu gosto muito várias vezes. Então, a última vez que eu li A Lógica do Cisne Negro, do Taleb, que a gente tava comentando, foi de 2014 pra 2015. Poxa, já faz 5, 6 anos, quase 7, eu não lembro agora quando que eu li. Eu não tava pronto pra aquele livro ainda. Eu era muito cru naquela época. Então acho que se hoje eu ler o mesmo livro novamente, minha percepção vai ser totalmente diferente, porque, embora o livro esteja parado, né? Ninguém reescreveu o que tá dentro do meu exemplar, eu mudei muito como pessoa. Então tem que ler o livro de novo, tem que ler mais de uma vez. E eu queria perguntar também, como é que vocês fazem pra reter melhor o conhecimento da leitura? Porque isso é uma coisa que as pessoas reclamam muito. Eu leio, não consigo absorver. Eu leio, não compreendo. Eu leio, não consigo guardar. Vocês têm algum macete? Anota, bloco, drogas, alguma coisa assim? Como é que faz? Eu tenho. A gente tem a vantagem de ser influenciador, né? Então a gente tem a vantagem de pegar uma ideia do livro e rapidamente passar para a audiência, né? Mas eu tenho um processo. Eu leio, anoto. Essa anotação também em bloco de nota do celular, mas também em Moleskine. Não, antes eu leio, eu grifo, depois eu anoto e aí eu sempre explico pra alguém. E ao explicar, isso me ajuda muito. Ou dou uma aula, eu faço uma live, coloco dentro de uma plataforma de conhecimento, me ajuda muito. Mas eu tenho 2 regras, cara. Eu tenho que aplicar alguma coisa do livro em até 24 horas. Alguma coisa eu tenho que aplicar em até 24 horas. E eu tenho que avaliar se essa coisa deu certo em até 7 dias. E todas as segundas-feiras, 10 da noite, mais ou menos 9h30, 10 da noite, eu converso com a Lalas. Não é uma coisa que a gente, tocou, tá na hora da gente conversar. Mas é uma mania que a gente tem desde que a gente casou. Estão juntos há quanto tempo já, João? A gente tá há 7 anos, vai fazer 7 anos. Então, desde que a gente casou, a gente tem uma mania de segunda-feira bater papo, assim. Ou a gente saia pra jantar, ou a gente em casa mesmo. E nesses bate-papos, eu sempre falo Na verdade, eu não falo do livro. Eu falo do que eu fiz, mas muito influenciado pelo livro. E então, quando eu aplico, eu retenho pra caramba, assim. E tem essa questão também. Essa questão do eu só lembro aquilo... Não, eu só falo daquilo que eu lembro. Uma vez eu tava dando uma palestra, e aí, sabe aqueles storyboards que os caras desenham? Sei. Sabe como é que é? Aí eu terminei a palestra, cara, tá aqui a tua palestra. Eu falei, cara, você fez tudo que eu falei, cara. Dele, você que acha que eu fiz tudo que eu falei. Eu só desenhei aquilo que eu lembro. E aí você acha que o que eu desenhei foi tudo que você falou. Então eu também concordo. Então eu pego aqueles momentos mais importantes. Quando eu li Gladwell pela primeira vez, eu tava no mestrado, na USP, aí veio Outliers. Eu peguei pra ler 30 páginas, eu odiei. Eu falei, cara, livro nada a ver. Eu li 1 ano depois. 1 ano depois eu peguei o cara, eu falei... E o começo dele eu achei tão Animal. bom, cara. Você falou agora porque ele começa... Com a cidadezinha, falando né? da seleção do hockey, não é? Isso. Das 10.000 horas de prática. Porque o começo do livro, ele dá um negócio muito bacana, porque foram ver, eu não lembro agora qual, acho que era a seleção canadense de hockey, mas eles foram ver que vários dos principais jogadores nasciam no mesmo intervalo, assim, de meses, né? E aí foram ver por quê. Eu posso contar essa história. Pode, porque eu já contei pra Malu. Porque é muito doido. Você falou sobre isso, né? De contar pra alguém, ensinar, e é isso que o Bruno faz. O Bruno vai e conta pra mim. Então eu leio os livros com ele vai dizer. Minha esposa é fera de falar isso. Porque às vezes eu leio eu acabei de terminar o livro, assim, amor, que legal, terminou, me conta um pouco do livro. E aí eu falo assim. Lá no Instagram dela, gente, tem um livro maravilhoso. assim. Aí ela falou, Deixa eu falar então da Lalas. A Lalas é assim, ó. Eu compro um livro, a Lalas olha, vê o livro, aí, tá bom. Aí do nada, de repente, eu vejo stories dela com uma foto, ela, livro do mês. Nem abriu o livro, cara. Ai, que sacanagem.
Agora, só uma coisa. Quando a galera me pergunta assim, só levantando uma bola pra galera, também dar uma afinetada. Pô, como é que você faz pra memorizar? Primeiro, eu não tô jogando jogo da memória. Eu não jogo jogo da memória, eu não tô livre pra... Não, eu jogo jogo do progresso. Então, o objetivo do livro, e eu tenho muito esse ponto do Joel, quando eu leio um livro, eu tenho uma regra de ouro. O quê? A aplicabilidade de uma coisa só. Porque eu vou ler pra sempre. Uma mensagem principal, assim. Uma coisa. Então eu sempre tenho o meu insight de ouro e 3 insights angulares. O que é o de ouro? É uma parada que o cara falou que eu falei assim, cara, vou testar agora. Acontece isso na putaria também. Não tem isso, não? É isso. Pô, boa ideia essa, Bruno! Não tem, não. Tô zoando. Aplicabilidade. Fora os livros que estão ali pra recriar o meu espírito, pra me fazer pensar mais sobre a vida, que nem eu reli ontem, puta, assim, 30 páginas, a brevidade da vida cênica. É muito bacana, né? Não, até citando Sêneca, né? Porque o Caio é um cara muito culto, citou Heráclito aí. Sêneca fala que ensinando, aprende-se. Porque justamente isso, na hora que você ensina, você aprende em dobro, né? O problema dele é que ele nasceu mais cedo, porque eu falei isso também esses dias. Tô zoando, Sêneca é foda. Te plagiou, né, Bolinha? Então, dentro disso eles viram, poxa, tem tanto jogador nascido na mesma época, né? Aí o pessoal começa a pensar, o que tá acontecendo? Se for chegar com um astrólogo, vão falar, porque Capricórnio joga rock é melhor. Mas eles viram que, na verdade, era uma questão de seleção pela data. Data de nascimento. É, a data que o cara ia fazer teste pra entrar no juvenis, por exemplo, era sempre no mês, sei lá, de janeiro. Aí o que acontecia? A criança que tinha nascido em janeiro ia fazer a seleção, e tinha 10 anos, né? Tinha quase 11 pra fazer o teste de rock. A criança que tinha nascido em dezembro, ela tinha ainda completado 10. E pra uma criança, um ano de diferença é muita coisa. É 10% da vida nessa idade, né? Pois é. Exato. E acho que a seleção era até mais cedo, se eu não me engano. Mas o que acontecia era que o pessoal que era mais velho, era maior, né? Conseguia ser selecionado e passava a treinar de maneira diferente dos outros. E como o Joel gosta de falar, o sucesso é treinável. O cara treinava tanto desde cedo que quando ia ver lá na frente, você ia ver pela seleção e você tinha um pessoal fazendo aniversário mais ou menos no mesmo intervalo por conta disso. Você pega 2 crianças de 11 anos, ou melhor, você pega 2 crianças que nasceram no mesmo ano, mas são 2 crianças absolutamente diferentes. Uma fez 11 anos em janeiro, a outra só faz 11 anos em dezembro, são 2 crianças absolutamente diferentes. Só que elas competem na mesma categoria. Isso acontece em vários esportes, né? Eu sou 7 de janeiro e eu competia com muitos caras que... Eu sou de 81, muitos caras nasceram em 30 de novembro de 81. E aquele, entendeu? O cara acabava de fazer, sei lá, 15 anos. Uma criança, a rodagem é considerável, um ano de espaçamento. Pô, até né? até uns 14, 15 anos faz uma baita diferença, assim. Fez diferença pra caramba pra mim. Mas gostei desse conceito da aplicabilidade pra guardar as coisas. Total. Então, tem muita gente que é isso. O cara fica, não consigo memorizar. Meu amigo, você não precisa memorizar livro nenhum. Você não precisa memorizar os livros. Geralmente, essas grandes histórias que a gente relembra e tudo mais, é porque é uma história que tem um ensinamento grande embutido, porque a melhor maneira de você passar o conhecimento adiante é colocar dentro de uma história. Por isso que a Disney faz sucesso. Não só a Disney, né? Você pega mitologia grega, porque a gente vê até hoje. Porque é uma história fácil de guardar. Tribo indígena, às vezes os caras não têm escrita no idioma deles, mas as histórias foram transmitidas oralmente e boa parte delas chegou até os nossos dias, porque a história é mais fácil. É muito mais fácil a gente falar de uma história agora dos jogadores de hóquei do que de dados técnicos, né? Um negócio mais abstrato.